Independentemente da sua crença ou religião, temos sempre de olhar os fatos de um ponto de vista histórico. E apesar de nós, aqui do Curioso, acreditarmos na existência de Jesus Cristo, vamos tentar ao máximo ser imparciais e levar a você os fatos. As provas da existência do nosso Salvador, cabe a você acreditar ou não, e isso é um direito seu. Neste vídeo, você vai ver as evidências bíblicas, científicas e históricas da existência de Jesus. Fica comigo que depois da vinheta eu te mostro todas. Saudações, Band Curiosos! Eu sou o Carlos Alves, o Nadador Curioso. Estas são as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, já aperta o botão de inscreva-se e nos ajude a continuar trazendo para você os melhores conteúdos. Agora, se você já é um curioso de carteirinha, já sabe, né? Curte e compartilha com os nossos amigos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Para provar que este vídeo é diferente dos outros que você talvez tenha visto por aí, vamos começar com um fato que eu acredito que você nunca tenha ouvido falar. Segundo alguns respeitados pesquisadores bíblicos, Jesus não foi crucificado, e sim pregado em uma estaca de madeira. Para provar seus argumentos, eles mencionam relatos históricos de pessoas que foram pregadas em postes, e que essa prática era bem comum nos julgamentos de infratores da lei naquele tempo. Um outro argumento é a palavra cruz, que na língua original de escrita seria crux, e essa palavra não é usada. A palavra usada é stauros, que traduzida significa poste ou madeira. Mas isso é assunto para um vídeo futuro, se vocês desejarem, é claro. A partir de agora, nós vamos ver as evidências da existência de Jesus Cristo. Fontes literárias. Por exemplo, veja os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles relatam com detalhes a vida de Jesus Cristo. O primeiro a escrever foi Mateus, e ele terminou a escrita por volta de 8 anos após a morte de Cristo. E o que dizer das 14 cartas de Paulo? Algumas ele escreveu depois de 56 anos do nascimento de Cristo. Muitas partes das Escrituras Sagradas fornecem fortes evidências de que o Cordeiro de Deus foi um homem real. No Evangelho segundo Marcos, por exemplo, lemos que Jesus foi batizado por João Batista, nasceu na cidade de Nazaré e foi morto aos 33 anos no governo de Pôncio Pilatos. Tanto João Batista quanto Pilatos são comprovadamente figuras que existiram na história. Arqueólogos descobriram inscrições com o nome de Pilatos, juntamente com o do rei Tibério César, que começou a reinar no ano 13 d.C. Portanto, viveram no mesmo período em que Jesus esteve na Terra. A cidade de Nazaré é vista em qualquer mapa relacionado à época e, incontestavelmente, ela existiu. Mas alguns podem questionar essas evidências argumentando que a Bíblia foi escrita por seguidores de Cristo. E naquela época, é óbvio que ao mencionar a história de seu líder, eles iriam registrar fatos verdadeiros para dar crédito a uma divindade inventada. Então, o que dizer de historiadores respeitados que, além de não serem cristãos, pertenciam a outra religião? Este é o caso de Flávio Joséfo. Ele nasceu 4 anos após a morte de Cristo e presenciou muitos acontecimentos profetizados por Jesus. Sem dizer que ele conviveu com pessoas que viram com seus próprios olhos muitos dos relatos bíblicos. Joséfo era um comandante militar, fariseu, diplomata e erudito. Ele escreveu de forma não bíblica vários acontecimentos da época. Inclusive, um bem famoso é o que Flávio Joséfo menciona Tiago, o irmão de Jesus, o chamado Cristo. Em outro relato, ele fala de João Batista exortando os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e receber o batismo, para que eles pudessem se tornar agradáveis a Deus. Agora, para ser sincero, pessoa curiosa, pense bem. Pedro e Tiago eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos. Lucas, médico. Paulo fabricava tendas. Enfim, estas são algumas das profissões dos apóstolos de Cristo. Dá para perceber que alguns deles eram bem importantes e outros eram pessoas bem simples. Acha mesmo que relatos tão precisos e úteis até nos nossos dias teriam durado mais de 2000 anos se não fosse inspirado por Deus? Sem mencionar a incoerência de cristãos descreverem Jesus como alguém sendo judeu. Não faria sentido algum.
Registros arqueológicos. Acredito que você já tenha ouvido falar no Sudário de Turim, ou também conhecido como o Santo Sudário, um pano de linho que supostamente teria sido usado para cobrir o corpo de Cristo e teria deixado o registro do rosto de Jesus nesse pano, ou mesmo a coroa de espinhos usada por Jesus durante a sua morte, ou ainda partes da madeira e até mesmo pregos usados para torturar e sacrificar o Cordeiro de Deus. Todas estas supostas relíquias não têm nenhuma confirmação científica. E o fato de não haver evidências arqueológicas ligadas a Cristo não quer dizer que ele não existiu. Não era um costume do povo daquela época registrar com objetos a sua existência. Tudo era transmitido oralmente e em escritas. Inclusive, praticamente não existe evidências físicas de nenhum cidadão daquela época, inclusive o próprio Jesus. No entanto, cidades, artefatos e outras descobertas arqueológicas comprovam que existiu locais registrados na Bíblia. Por exemplo, a cidade em que Jesus nasceu e tinha sido profetizado que ele nasceria ali, Nazaré. Neste local indicado, foi desenterrado pelos arqueólogos uma casa com um pátio escavado em pedras, reservatório de água e túmulos. E sobre a forma de tortura e execução usada em Cristo, que alguns acreditam que foi crucificação e outros uma estaca de tortura, várias evidências apontam que era comum esse tipo de execução. Não encontraram evidências físicas da execução de Jesus, mas de outros cidadãos de Roma, sim, encontraram. E, curioso, algo que talvez você não tenha pensado ou questionado é o fato de não existir em mais de 2000 anos um único relato de algum líder religioso ou pessoa comum questionando a existência de Jesus Cristo, com exceção dos dias atuais, claro. Mas quaisquer questionamentos atuais temos de analisar bem. Enfim, até a Terra ser redonda as pessoas questionam hoje em dia. E você, pessoa curiosa, qual sua opinião sobre os fatos apresentados neste vídeo? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.